Moreira de Cima, aqui em Montemor. À Moreira, a nossa abordagem ao processo, basicamente, é procurarmos a saúde do solo pelo sequestro de carbono e a saúde da planta pelo equilíbrio nutricional. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos obter uma resiliência das plantas às alterações climáticas. Ou seja, quando eu tenho saúde do solo e consigo conjugar a saúde da planta, eu vou ter plantas muito mais resilientes. Definições de saúde do solo, a capacidade contínua do solo funcionar como um ecossistema vital e vivo que sustenta as plantas, animais e humanos, e só os solos vivos é que são solos saudáveis, que podem fornecer nutrientes, absorver e reter água da chuva para uso durante períodos de seca, filtrar e tamponar potenciais poluentes. Vou-vos aqui enquadrar um bocadinho com o processo e aquilo que nos chamou a atenção e que penso que seja importante partilhar convosco para aqueles que estão um bocadinho fora da viticultura. Esta fotografia, esta imagem foi tirada de um prospecto comercial e que nos indica muito que nós temos que induzir a produção de fotossíntese, ou aumentar a produção de fotossíntese de uma planta para ela começar a produzir fotoassimilados em excesso e começá-los a libertar em forma de exudados radiculares. Estes exudados vão induzir maior atividade microbiológica e esta atividade microbiológica vai disponibilizar à planta mais nutrientes e aqueles nutrientes que muitas vezes nós temos muita dificuldade em fazer entrar na própria planta. Ou seja, vai haver uma simbiose entre a planta e a microbiologia, em que a microbiologia vai satisfazer a planta. A saúde da planta. O que é que nós fazemos na saúde da planta? Basicamente, temos um indicador que nos diz que vamos regular e que vamos monitorizar ao longo da campanha, que é o BRICS. Basicamente, é os sólidos solúveis que está a correr dentro da seiva da planta e que nos é um bom indicador do BRICS. Eu, para aumentar o BRICS, tenho que aumentar a capacidade fotossintética para haver a produção de compostos e para alimentar a microbiologia. E o equilíbrio nutricional dentro da planta vem através desta capacidade de aumento da fotossíntese e, por conseguinte, vai aumentar a resistência a fatores bióticos e abióticos, um pouco como nós quando somos saudáveis, é porque temos uma alimentação equilibrada, fazemos exercício físico, as plantas acabam por ser igual. Em relação a conseguirmos, através da nutrição, gerir pragas e doenças, há imensos trabalhos, se forem à internet, há imensos trabalhos sobre como é que podemos, através da nutrição, aumentar a resistência das plantas. Eu dou-vos aqui seis títulos com os respectivos autores e, basicamente, foi aqui que nos fomos embeber um bocadinho de informação. Há aqui duas questões que gostava de colocar e tratamos isto como uma questão de mindset. Basicamente é como é que vocês veem o cobre e o enxofre, como fungicidas ou como nutrientes. E outra questão é, para uma monitorização da nutrição, será suficiente aquilo que estamos a fazer? Uma análise só à floração? Ou será o contínuo e a monitorização do que se passa dentro da planta para termos o real conhecimento do que se está a passar? Passando ao caso da Amoreira de Cima, é uma propriedade com 32 hectares, que está certificada em biológico, são 3,7 hectares de vinha, 27 hectares de montado de sogro e temos um efetivo de 50 ovinos. A vinha, as castas, o Alicante Boucher, o Cabernet e a Touriga Nacional, fizemos a plantação na primavera de 2017, a água vem temos um setor por casta, o Alicante temos um trator, eu não vou dizer a cavalagem, mas um trator que pesa 5 toneladas, um pulverizador de 600 litros, quando está cheio, pesa quase outros 600 quilos, um destroçador com intercepas de corte. Uma avaliação inicial. Nós, quando entramos no projeto, o coberto vegetal já estava instalado e fomos tentar potenciar o coberto.
E fizemos uma primeira avaliação em que tirámos análise física e química e microbiológica do solo, em que avaliámos, em termos de microbiologia do solo, avaliámos o carbono microbiano, a respiração microbiana, diversas enzimas, a urease, a fosfatase, a desidrogenase, tirámos fungos, bactérias culturáveis e a taxa de micorrização. Portanto, isto foi já este ano. Estamos a trabalhar com a Universidade de Évora, com a equipa da professora Isabel Brito. Tirámos também o mapa de risco de potencial da erosão, que é o mapa acima, que está a verde e amarelo. O comportamento do solo à simulação de 20 milímetros de chuva, que é o mapa do meio. E uma composição através de um mapeamento NDVI durante o inverno. Fomos tentar levantar a composição florística da propriedade e perceber, dentro do parâmetro da simulação de chuva, qual era a influência sobre estes parâmetros de infiltração. O que é que, nesta primeira avaliação, eu tenho aqui, ainda não nos juntámos com a equipa da Universidade, ainda temos alguns dados já para partilhar, a biomassa microbiana e o rigor fotossintético. Faltou dizer que, para além da parte microbiológica do solo, fomos tirar alguns indicadores de fotossíntese, nomeadamente da clorofila, que é o que está aqui exposto em termos do rigor fotossintético. E o que fomos notar, onde temos mais atividade microbiana, é na zona onde temos mais atividade fotossintética. Portanto, em linha com aquilo que foi apresentado no acetato anterior, e dimensionámos a recolha das amostras em 24 pontos, que é o mapa que está à esquerda. Ou seja, com esta informação, o que é que nós fomos objetivar? Queremos atingir os 15 de BRICS, e aqui os 15 de BRICS é quando me garante que a planta está saudável. Queremos reduzir em 10% anualmente o consumo de gasóleo da exploração e queremos reduzir em 20% o cobre-metal e o enxofre como fungicidas. Práticas de solo. Vamos aproveitar o coberto vegetal que já temos e temos verificado que, em termos de capacidade de proteção, tem muito a ver com a nossa escolha de mistura. Em termos de mercado e em termos de estado de arte das misturas que existem no mercado, tenho a sensação que há muito mais leguminosas do que gramíneas, em termos de mistura. E o carbono vem das gramíneas, ou seja, o que nós temos a ver, quando nós temos mais gramíneas na composição, eu tenho uma taxa de proteção muito maior. As leguminosas acabam por ser importantes, mas contribuem com azoto amoniacal e que estamos a verificar que entra dentro da planta e o azoto na forma amoniacal dentro da planta pode trazer alguns problemas em termos de sensibilidade às pragas, principalmente às pragas e às doenças também. A ideia será sempre criar o máximo de biomassa possível ao longo da campanha para depois cortar. Queremos nutrir o coberto sem recurso a NPK e de síntese e fertilizantes de síntese. Não pretendemos incorporar, portanto, perturbação zero. O que pretendemos é criar uma camada de mulching para proteger o nosso solo. Temos na exploração o interceptor de corte na linha para não provocar perturbação na linha. Uma indicação. Nós, quando fizemos os ensaios da simulação de chuva, o que temos verificado é que quando há linhas nuas, de linhas de solo nu, em termos de taxa de infiltração, a taxa de infiltração é muito fraca. O que é que fazemos para a saúde do solo? Continuamos. Tudo o que conseguimos, as matérias orgânicas que nós queremos introduzir na exploração passam por um processo de análise. Ou seja, nós temos um pequeno medidor da relação de fungos, bactérias, nas matérias orgânicas e consoante, aqui vemos aqui a fotografia de 3 matérias orgânicas que me dá o indicador da carga de microbiologia, da relação do fungos com as bactérias. E quando queremos multiplicar, quando vemos que a matéria orgânica é de qualidade, e ser qualidade, no caso da vinha, é termos mais fungos em relação a bactérias, é multiplicar essa microbiologia. Ou seja, nós temos um multiplicador na exploração
em que, quando encontramos uma matéria orgânica, o que vamos fazer é analisar essa matéria orgânica, perceber qual é a relação fungo-bactéria e multiplicar os fungos ou as bactérias. Neste caso, as matérias orgânicas que nós apanhamos são todas de animal, e o animal, como passa pelo trato digestivo do animal, o alimento passa pelo trato digestivo, a maioria apresenta sempre como a bactéria a predominar. A multiplicação, o fungo, quando estamos a multiplicar, o que pretendemos é, se temos mais fungos ou mais bactérias, temos que dar alimento a esses fungos e a essas bactérias e criar um ambiente anaeróbio, aeróbio, para multiplicar essa microbiologia. Com a multiplicação, vamos aplicar ao solo na tentativa de fertilizar o próprio coberto. Segundo David Johnson, a relação ideal para o solo da vinha será os 2.1, 2 partes de fungos para uma parte de bactérias, e que pode ir até aos 5 para 1. E a aplicação, como vos disse, a aplicação, estamos a aplicar chá de composto ao solo para multiplicar e potenciar a microbiologia que temos no solo. O que é que, aqui tenho 3 fotografias que nos dizem bem anos diferentes, milímetros de chuva diferentes, em dezembro de 18, 19 e 20, um com nutrição, um sem nutrição e outro este ano após 125 milímetros de chuva. Aqui o que nós queremos é aumentar em termos de biomassa para depois proteger o solo e termos uma imagem como temos no do lado direito. Esse tem sido, em termos de cobertos vegetais, o nosso objetivo. Tentamos sempre, antes do corte, colocar a nutrição para, entre o solo e o coberto, haver a microbiologia do solo e estar a trabalhar, a decompor tudo o que seja carbono. Práticas de saúde da planta. O que é que estamos a fazer? Controlamos o estado nutricional da planta, tiramos várias análises à seiva durante a campanha, em pontos críticos de controle. O que é que são pontos críticos de controle? São pontos, a floração, a indução floral, o crescimento vegetativo, a multiplicação celular e o enchimento celular, são pontos críticos de controle que nós controlamos e que percebemos perfeitamente, e é bibliográfico, que precisamos de determinados cations ou iões ou aniões e precisam estar em quantidades equilibradas, e nesses pontos críticos de controle fazemos então a aplicação basicamente de micronutrientes. Pedro, 3 minutos. Ok. O controle dos azotos inorgânicos e aumentar a síntese proteica é essencial, e até que depois se transformem em compostos antioxidantes para o vinho. Queremos trabalhar o equilíbrio entre iões a circular na planta, é muito importante para os micronutrientes, que é a grande dificuldade que nós temos em termos de absorção, e depois o controle do cálcio e do silício e o BRICS da planta. O cálcio e o silício porque são dois dos nutrientes que são muito importantes para dar resistência à própria planta. Basicamente, o que queremos é aumentar a eficiência da planta na utilização de produtos já sintetizados por outras plantas. O que é que eu quero dizer com isto? Nós vamos buscar os extratos, nós vamos buscar as algas, porque são produtos que já foram trabalhados por outras plantas e que aumenta a eficiência da própria planta quando está a utilizar. Já não recebem amónio, mas recebem proteína ou aminoácido. Aqui temos uma análise de seiva, em que temos uma bateria de 18 compostos, em que nós vamos analisar os compostos. Conseguimos perceber a síntese proteica dentro da planta, os micronutrientes estão a circular e apresentam um papel fundamental na gestão das pragas e nas doenças pela nutrição, e a quantidade, e percebemos perfeitamente a dinâmica do cálcio e do silício dentro da planta. Temos modelos preditivos de míldios e oídios, o que vamos olhar para eles, não é obrigatório utilizar o modelo, mas olhamos para ele para perceber onde é que está a infecção. Continuamos com os cobras e enxofres, utilização de papel hidrossensível para melhorar a performance da aplicação, já que estamos a trabalhar com produtos que são muito degradáveis.
temos as sondas e medimos potencial hídrico. Este ano fizemos 3 leituras. A meu ver, as sondas, no sentido de utilização de microbiologia, começam a deixar de fazer sentido, porque uma micorriza vai buscar muito mais água, muito mais, ao poro muito mais pequeno do que a própria sonda consegue apanhar. Podas tardias para reduzir o período de potencial de infecção e a aplicação de caulino só em 2019. Este ano não fizemos tratamento para a cicadela, fomos empurrando um pouco a barriga, não nos parecia, quando estávamos cicadelas, estavam controladas, mas a uma semana da vindima tivemos a folha a começar a secar, mas tivemos 14 de álcool provável, tranquilo, nada transcendente. Fizemos 4 aplicações de cobre, 2 de sulfato e 2 de cognato e 2 de enxofre. Aparecimento anormal de fungos na vinha. Fungos, quando falo de fungos, falo de micélio na vinha, de cogumelos, e aparecimento e começo do aparecimento de musgos no solo. Temos aqui alguns exemplos de micélio e o musgo. O que nos preocupou, deixou alguma preocupação, e fomos procurar um especialista da Universidade de Aveiro que nos disse que isto é as palavras do professor Flávio Silva, professor doutor Flávio Silva. Indicadores. O que é que começamos a perceber? As sondas começam-nos a dizer que a água vai filtrar, passa toda ou quase toda pelo perfil de solo. Começamos a ter nestas setas vermelhas consumos à profundidade. E eu nos 125 milímetros de chuva que aconteceram em outubro, a sonda indicou-me que o meu solo absorveu 53% desses 125 milímetros. Alguns indicadores que nós temos, os simuladores de chuva que nós fizemos nas parcelas, nós dividimos em 4 zonas florísticas, digamos assim, e com diferenças, ou seja, a composição florística do coberto tem influência depois na performance da infiltração da própria água. O trânsito do trator, em 2 passagens, número de intervenções do trator, queremos reduzi-las. Portanto, em 2019 tivemos 9, passámos a 6. O gasóleo, este ano ainda não está contabilizado, mas de 1000 passámos para 595. O azoto na planta tem a dinâmica, estas últimas recolhas, temos aqui a dinâmica, tiramos a dinâmica para tentar perceber o que é que se tinha passado na última semana e percebemos que, em termos de nitrato, a planta subiu dos 40 ppm para os 195. Houve aqui algum fenómeno que nos está a passar. A resistência, em termos de cálcio e silício, foi decrescendo nestas últimas 3 leituras, e depois o grau Brix que nós tirámos ao longo da campanha, tivemos um valor máximo de 14 e que depois no final apanhámos 11. Próximos passos, e estou a terminar. Queremos avaliar a biodiversidade funcional da própria vinha, já temos o sistema de rega instalado para pôr sebes, monitorização 3 vezes, continuar o trabalho com a Universidade de Évora, monitorização 3 vezes ao ano dos parâmetros microbiológicos do solo, em que vamos perceber as nossas práticas, qual é que é o impacto da prática, e 3 vezes ao ano para percebermos quando o solo está mais seco, quando o solo está mais úmido, quando o solo está tem menos água, e para tentar perceber qual é que é a dinâmica dos diversos indicadores. O levantamento da condutividade elétrica e relacionar com indicadores microbiológicos, o levantamento da compactação, porque é muito importante darmos condições aeróbias à própria microbiologia, e tentar, mais a longo prazo, a tentar eliminar a utilização de um trator e eventualmente uma Moto 4, começarmos a utilizar uma Moto 4, porque sentimos que cada vez vamos reduzir mais o peso de um trator em cima da entrelinha. E muito obrigado, estou disponível depois para alguma questão. Muito bem, Pedro, muito obrigado. Apesar do tempo ter sido um pouco excedido, a apresentação foi extraordinária, muito, muito interessante. Eu, se calhar, passava a palavra agora ao Luís Gaspar, da Adega Cooperativa de Borba, para partilhar também o que é que a Adega e os seus associados têm estado a fazer em relação a esta questão associada com a adaptação às alterações climáticas na vinha. E depois do Luís Gaspar falar, então, se calhar, antes de passarmos para a segunda parte da sessão, abríamos o fórum durante 5 minutos, se alguém tiver essa curiosidade ou interesse, fazer alguma pergunta ao Pedro, ao Luís, ou inclusivamente aos oradores anteriores. Portanto, Luís, passo-te a palavra.